Shalom, 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 meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Falamos aqui ao vivo de Laje Mina, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, onde estamos ministrando as aulas de Religiões Comparada 3, do curso de Teologia Nível Básico, livro 3. Eu sou o pastor e professor Ilmar Satemeric Heller Kaiser, sou membro da Igreja Tabernáculo, é um ministério que nós temos aqui, fundado em Laje mesmo, e daqui chegamos a 84 cidades do Brasil e 6 estados, e temos um missionário na Espanha. Essa instituição, CCBB, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantém o Seminário Tabernáculo, o Seminário Bereshit e a Faculdade Bereshit. Estamos estudando mormonismo. Na primeira aula fizemos a biografia de Joseph Smith Jr., que é o fundador do mormonismo. Na aula passada falamos sobre o mormonismo, como surgiu esse nome, quais as ideias principais da estrutura administrativa, quem foram os sucessores de Joseph Smith Jr., e falamos sobre alguma parte histórica. Na aula de hoje começaremos a falar sobre as doutrinas e fazer a refutação de acordo com a Bíblia. Vamos iniciando então pela primeira doutrina, que é a inspiração da Bíblia. Segundo os mormonistas, a Bíblia não é toda ela e somente ela inerrável, infalível, verbal, plenária, inspirada por Deus. Eles acham que também tem os livros dele, tem o Outro Testemunho de Jesus, que é o livro do Mórmon, né? Tem também o Pactos e Convênio, a Pérola de Grande Valor. Eles consideram todos no mesmo nível. Mas a Bíblia diz categoricamente, segundo Timóteo 3,16, que toda a Escritura é divinamente inspirada. E 2 Pedro 1, 20 e 21 diz que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Outra segunda coisa é que o livro dos Mormons, ele contém trechos, mais ou menos 25 mil palavras, da Bíblia inglesa, da versão King James. Então, o próprio livro dos Mormons contém 25 mil palavras da versão da Bíblia do Rei Tiago, de 1611. Né? Então, o livro deles, que é a Pérola de Grande Valor, Doutrinas e Pactos, o livro dos Mormons, não são tão inspirados quanto a Bíblia. Eles acham que são, mas está na cara que não são, né? Porque Apocalipse 22, 18 diz que eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Deuteronômio 4, 2 diz, não acrescentareis a palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela. E Isaías 8, 20 diz, a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Então, os outros livros deles, que eles querem dizer que são equivalentes à nossa Bíblia Sagrada, não tem fundamento conforme vimos aqui, né? E o livro de Mormons, que seria traduzido da língua antiga, egípcia, reformada e tal, a Pérola de Grande Valor, de grande preço, a Doutrinas e Pacto, não tem condição de ser equiparados à Bíblia Sagrada. Segunda coisa, diz eles que anjo trazendo os evangelhos. Nosso venerado fundador Smith recebeu o chamado livro dos Mormons diretamente de Deus, através de Moroni, seu anjo. Paulo diz que ainda que outro anjo viesse e vos apresentasse outro evangelho, que não fosse aquele que já vos tem anunciado, seja anátema. Está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Claro que isso aí não tem fundamento, né? Porque não pode. A Bíblia foi revelada por Deus aos seus santos homens. Então não pode parecer agora um outro evangelho diferente que combate, que choca com aquele que foi ministrado pelos santos e foi soprado aos santos homens de Deus. Fundador, chefe supremo. Joseph Smith é o grande profeta de Deus. Isso aí não tem fundamentação. Né? Quem falou que era o grande profeta de Deus? Quem falou? Ele mesmo. Então, não tem fundamento. Né? A palavra diz categoricamente, Mateus 7,13, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Temos também em 2 Pedro 3,16, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. E ainda Apocalipse 2,2, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E Apocalipse 22,18, eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Então, o Smith, ele que se auto-intitulou fundador e chefe, né? Sacerdócio. Dizem os mormons que não há sacerdócio de todos os crentes. Nós, os mormons, é que temos as duas ordens de sacerdotes. A ordem de Melquisedeque e a ordem de Arão.
Isso não tem fundamento bíblico, porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6, que ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. E também em Apocalipse 5, 9, para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. E ainda em 1 Pedro 2, 9, vós sua geração eleita, sacerdócio real. E ainda João 4, 24, Deus é Espírito, importa que os que adoram, adorem Espírito em verdade. Então está bem categorizado aqui que nós temos sacerdote que o Senhor Jesus nos deu. E eles alegam que não, só tem a ordem de Melquisedeque e a ordem de Arão. Natureza de Deus. Diz os mormons que Deus é de carne e osso, visível e palpável. Está muito claro que Deus nunca foi visto por alguém, João capítulo 1, 18, que Deus é Espírito, João 4, 24, né? Que João 6 diz que não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, ele tem visto ao Pai. E ainda 1 Timóteo 6, 16, a que nenhum dos homens viu nem pode ver, aquele que tem ele só a imortalidade, habita em luz inacessível. Outra doutrina que eles apresentam é o caráter de Deus. Segundo o livro dos Mormons, Deus é sensual, tem paixões como nós. Isso está muito claro em Isaías 6,3, que santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, e não é como nós, né? E ainda Hebreus 9,14, purificará as vossas consciências, o sangue de Cristo, das obras mortas, para servir ao Deus vivo. E ainda Tiago 1,13, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. E ainda 1 Pedro 1,16, pois está escrito, sede santos porque eu sou santo. Se ele é santo, ele não pode ser sensual, nem ter paixões, né? E ainda Apocalipse 15, 4, porque só tu és santo, separado, Kadosh. Outra doutrina, a unicidade de Deus. Dizem os mormons que há muitos deuses, né? Tem vários, mas Deuteronômio 4,35, o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Efésios 4,6 diz que um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Continuando, Cristo, seu nascimento. Eles dizem no livro do Mormon que Cristo é apenas nosso irmão mais velho. Não foi gerado pelo Espírito, mas é filho biológico de José, ou foi gerado na carne como Adão. Vamos refutar então, vamos lá. Olha o que diz Filipenses 2,6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Ainda João 3,13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ainda João 6,38, porque eu desci do céu, para não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ainda João... Não, isso aqui já é outro. Outra doutrina deles, Cristo é igual a nós. Dizem os mormons que Cristo é um espírito pré-existente, irmão do diabo, que depois de evoluir através de muitas reencarnações, tornou-se um dos muitos deuses como nós um dia nos tornaremos. Isso é tão fácil de combater porque João 6,28 diz, saí do Pai e vim ao mundo. Depois, Atos 2,34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha por escabelo de teus pés. O primeiro homem na terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. 1 Coríntios 15, 41. E a última refutação é Efésios 4, 9. Porque mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então Cristo nunca foi igual a nós. Cristo é Deus, é filho de Deus. Né? Cristo é um componente da Trindade. Ficamos por aqui com a primeira parte das doutrinas e as refutações delas. Uma paz, um abraço, tchau, tchau.